Má atuação de volantes aumenta a expectativa para a estreia de Andréas Pereira no Flamengo. Flamengo e Ceará não saíram do empate em 1-1 em Fortaleza pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo, dia 22. Em outras circunstâncias, o resultado até poderia ser bom, já que a partida foi fora de casa. Mas o que se viu foi um rubro-negro com uma postura bem diferente dos das últimas rodadas e com setores irreconhecíveis. Um deles foi o meio-campo, mais precisamente no que se refere aos volantes. Isso porque Diego e João Gomes erraram bastante e aumentaram a expectativa dos torcedores para a estreia de Andréas Pereira, novo reforço do Flamengo. Importante destacar que a dupla de volantes formada para o jogo de hoje só esteve presente devido à ausência de Arão, peça fundamental do mais querido, suspenso. Além do volante, outros 4 titulares não participaram do jogo: Rodrigo Caio, Isla, Arrascaeta e Bruno Henrique. Com o resultado, o mais querido está na 4ª colocação do Brasileirão com 28 pontos. A equipe pode ser ultrapassada pelo Bragantino, que ainda joga nessa rodada. Na sequência, o Flamengo enfrenta o Santos às 19 horas no horário de Brasília, na Vila Belmiro. Antes, porém, o Flamengo agora muda a chave e concentra suas forças para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, dia 25, o rubro-negro vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio pela primeira partida das quartas de final. O jogo será às 21h30. Na partida, inclusive, pode ocorrer a estreia de Andréas. O Flamengo espera contar com o jogador e agora resolve apenas questões burocráticas para que ele entre em campo. Léo Batistão reduziu o salário em mais de 4 vezes para jogar no Santos. Léo Batistão fez um grande esforço para se tornar o reforço do Santos até maio de 2023. O atacante recebia 3,3 milhões de euros por ano no Wuhan, da China, o equivalente a 1,7 milhões de reais por mês. No Peixe, o salário foi reduzido em mais de 4 vezes. Eu queria muito estar aqui. Tive outras propostas na Europa e de alguns clubes brasileiros também, mas assim que o Santos bateu na minha porta, eu falei para os meus empresários focarem só nisso. Tinha muita vontade de vir e fiz um grande esforço para estar aqui. Estou muito feliz com a minha decisão, com o projeto e a estrutura do clube, e também com o estilo de jogo do Diniz. Acredito que vou me adaptar muito bem com a equipe e estou empolgado demais, disse Batistão. Batistão esteve perto de um acerto com o Internacional, mas optou pelo Santos por ser santista de coração e por sua família ser de Santos. O Peixe fez a consulta e se surpreendeu quando o atleta aceitou se adequar à realidade financeira do clube. Além do amor pelo Santos e pela cidade, Léo Batistão e seus representantes gostaram das conversas com o presidente Andrés Rueda, o executivo André Mazuco e o gerente Jorge Andrade. Eles entenderam que valia a pena receber menos para participar do projeto do Peixe. Aos 28 anos, Batistão assume a camisa 9 do Santos. Ele atuou por Raio Vallecano, Atlético de Madrid, Villarreal e Espanyol, todos da Espanha, antes de ir para a China em 2019. Kennedy é regularizado pelo Flamengo e aparece em bid da CBF. O atacante foi anunciado oficialmente nessa semana e chega por empréstimo do Chelsea. Após anunciar a contratação de Kennedy, o Flamengo concluiu a regularização do jogador. O nome do atacante apareceu nesta sexta-feira no boletim informativo diário BID da CBF e ele já tem condições legais de entrar em campo pelo novo clube. Kennedy foi oficializado na última quarta-feira. Ele chegou por empréstimo do Chelsea por uma temporada. O Flamengo vai pagar 13 milhões de reais e tem a opção de compra de cerca de 60 milhões de reais, cerca de 10 milhões de euros. O valor da cessão será abatido caso a transferência definitiva seja realizada. A estreia de Kennedy, porém, ainda não tem data para acontecer. O jogador testou positivo para a Covid-19 na última semana e cumpre quarentena em Londres antes de embarcar para o Rio de Janeiro e se apresentar ao Flamengo. Além de Kennedy, o Flamengo anunciou nesta sexta-feira a contratação do meia Andréas Pereira, emprestado pelo Manchester United. A diretoria ainda tenta a contratação do volante Thiago Mendes e monitora a situação de Davi Luiz. Jornalista afirma que acerto entre Davi Luiz e Flamengo está próximo. A torcida do Flamengo tem se mobilizado nas redes sociais para o clube acertar a contratação do zagueiro Davi Luiz e lançou a hashtag Davi Luiz no Flamengo, atingindo os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil e no mundo. O apelo da torcida surtiu efeito na diretoria rubro-negra e o mais querido entrou em contato com o empresário dos jogadores, Giuliano Bertolucci, e expôs a atual condição financeira do clube para fechar a contratação
e teve sinal positivo do jogador e de seu empresário. O jornalista português Pedro Almeida cravou que o acordo entre Flamengo e Davi Luiz depende somente de um acerto com seu agente. Davi Luiz está quase pronto para ingressar no Flamengo como agente livre. Neste momento, falta apenas o acordo com o agente do jogador. De volta ao Chelsea, Lukaku marca e ajuda na vitória por 2-0 sobre o Arsenal. Um gol de Romelu Lukaku em sua estreia na segunda passagem pelo Chelsea e outro do lateral Reece James valeram aos Blues uma vitória confortável por 2-0 sobre o rival londrino Arsenal neste domingo, a segunda vitória em 2 partidas de Premier League. Quase imparável, Lukaku precisou de apenas 15 minutos para abrir o placar para os campeões europeus após ser contratado por 97,5 milhões de libras, cerca de 132,8 milhões de dólares, junto à Inter de Milão. O atacante completou um cruzamento feito por Reece James e fez 1-0. James marcou o segundo gol do Chelsea aos 20 minutos depois, recebendo passe em profundidade de Mason Mount e deslocando o goleiro Leno. Lukaku, que não havia marcado nenhum gol válido pela Premier League em sua primeira passagem por Stamford Bridge, mostrou porque o Chelsea estava preparado para quebrar seu recorde de gastos ao trazê-lo de volta ao clube 7 anos depois de ele deixar Londres. O atleta da seleção belga deu aos Blues o tipo de musculatura no ataque que faltava desde a saída de Diego Costa em 2017. Santos avalia a contratação do zagueiro uruguaio Emiliano Velasquez, que está sem clube. O defensor de 27 anos entrou na mira da diretoria santista. O Santos segue firme no mercado em busca de um reforço para a zaga, com muitos garotos. O time tem interesse em Cáceres, uruguaio de 34 anos, com vasta experiência internacional. No entanto, os valores tornam a negociação muito difícil. A reportagem de atribuna.com.br apurou que a diretoria do Peixe tem interesse em outro defensor do Uruguai, o zagueiro Emiliano Velasquez, de 27 anos, que está sem clube, mas atuou no Raio Vallecano da Espanha nos últimos anos. A informação foi divulgada inicialmente pela Gazeta Esportiva. Apesar de existir outros times interessados em Emiliano, o jogador não descarta a possibilidade de negociar com o Santos. A reportagem apurou que o salário do atleta não é baixo, mas facilmente negociável em relação a Cáceres. As conversas estão acontecendo, porém ninguém dentro do clube afirma que a negociação esteja próxima de um desfecho. Do lado do jogador, existe um interesse em vê-lo atuando no Brasil. Inclusive, o atleta agrada Grêmio e Internacional. Enquanto o Santos procura substitutos para Luan Pérez e Lucas Veríssimo, o time segue com Luiz Felipe, Kaique, Wagner Leonardo, Robson Reis, Boza e outros jovens. Atacante do City, Gabriel Jesus, comemora a tarde perfeita e elogia Grealish. Jogador brasileiro falou após vitória por 5-0 sobre o Norwich pela Premier League. Torcedores do Palmeiras pedem por Matias Arezzo nas redes sociais. Saiba quem é o atacante. Com os maus momentos vividos por Luiz Adriano e Daverson, a torcida do Palmeiras vive a expectativa pela chegada de um centroavante que mude o patamar ofensivo do time. Na última sexta-feira, dia 20, torcedores palmeirenses sugeriram um nome, Matias Arezzo, de 18 anos, do River Plate do Uruguai. A hashtag Arezzo no Palmeiras chegou a aparecer entre os assuntos mais comentados no Twitter. Arezzo tem apenas 18 anos e é o grande destaque do River Plate do Uruguai na temporada. Até o momento foram 10 gols e 3 assistências em 14 partidas disputadas na elite do futebol local em 2021. Segundo o site Transfermarkt, o valor de mercado do jogador está estimado em 6,5 milhões de euros. No entanto, sua multa rescisória é de cerca de 20 milhões de euros e seu contrato vai até o final de 2022. Profissional desde 2019, o jovem já fez 31 gols em 76 partidas pelo clube uruguaio, o que o tornou alvo constante de sondagens de grandes clubes do futebol europeu. Ele também acumula passagens e gols pelas seleções de base do Uruguai. Arezzo já é uma realidade no futebol uruguaio e ele é tratado como o sucessor natural de Luis Suárez, como o centroavante da seleção principal. Atuações do Flamengo: Vitinho garante empate em tarde ruim de Gabigol e Bruno Viana. Gabigol fez uma partida abaixo de sua média, errou muitos passes ao tentar armar jogadas e desperdiçou pelo menos 2 boas chances na área. Felipão compara Vilhaçante com Goiano e elogia: vai render muitos frutos por muitos anos.
No seu segundo jogo como titular no Grêmio, o volante paraguaio foi o líder do time em desarmes contra o Bahia. Um dos reforços contratados para ajudar a tirar o Grêmio da crise no Brasileirão, o paraguaio Matias Villasante, fez sua segunda partida como titular na vitória por 2-0 sobre o Bahia na noite do sábado, na Arena. E mesmo que ainda não tenha mostrado todas as qualidades que o fizeram ser capitão do Cerro Porteño e titular da seleção paraguaia, ganhou elogios de Luiz Felipe Scolari. O jogador de 24 anos formou dupla com Thiago Santos e, embora tenha menos atribuições defensivas que o primeiro volante, foi o líder do time em desarmes com 9. Na entrevista coletiva após a partida, Filipão comparou Villasante com outro jogador da posição que fez história no Grêmio sob o seu comando nos anos 90, Luiz Carlos Goiano. Ele complementa o primeiro volante, sabe sair como segundo, sabe se posicionar e faz o complemento do primeiro quando precisa ser defensivo. Acho uma contratação que deverá render muitos frutos por muitos anos. Ontem, sexta-feira, tivemos a visita do Goiano, uma feliz coincidência, e disse ao Goiano: "Olha, acho que tenho alguém que vai jogar parecido contigo. Até brincamos com isso", disse Filipão. O treinador lembrou ainda que Arce, outro jogador multicampeão com ele no Grêmio, teve papel importante nas chegadas de Villasante à Arena. O ex-lateral é o atual técnico do Cerro Porteño. Antes de a contratação ser fechada, Filipão falou com Arce por telefone e recebeu boas referências do jogador. "Acredito que o Villasante vai corresponder na função que ele jogava no Cerro, e por isso a contratação foi feita pelo Grêmio. Com aval também de outro gremista, outra pessoa espetacular e que o Grêmio não pode esquecer nunca, o nosso grande Arce. Deu aval para que a gente contratasse", completou o técnico. Villasante tem contrato com o Grêmio até o fim de 2024, prorrogável por mais uma temporada. O tricolor comprou 80% dos direitos do volante por 3,3 milhões de dólares, cerca de 17 milhões de reais. E não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo para ajudar o canal. Até a próxima!